Jesus, nos evangelhos sinóticos, ele fala dessa parábola da semente. Ele diz que a semente ela é lançada à beira do caminho. À beira do caminho. As aves vêm, o maligno, e tira, arrebata. Quer dizer, ouviu. Depois, ela é semeada em pedregais. E a Bíblia diz que recebe com alegria, mas não tem raiz em si. Aí morre. Vem as tribulações, aí morre, não aguenta. Glória a Deus. Depois ela é semeada em meio a espinhos. Aí diz a parábola que os espinhos são a pressão do mundo. O que o mundo oferece a um novo convertido. Aí ele diz: acho que é melhor voltar para o mundo. Aí é semeado em um coração, é um solo preparado. E esse solo produz 100, 60 e 30. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou pregar sobre essa escala de 100, 60 e 30. Porque já que o solo é bom, todos não recebem 100. E já que o solo é bom, todos não recebem 30. Tem uma escala. Um dia eu pregarei sobre isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler Lucas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Lucas escreveu. O Espírito Santo inspirou ele, a prontidão dele em investigar. O Evangelho de Lucas é uma investigação de Lucas acerca dos acontecimentos de Jesus. E o Espírito Santo, mesmo ele investigando, o Espírito Santo usou ele, inspirou ele. E nós vamos ler nesse Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu gosto dessa tradução, dessa expressão de Lucas 22, acerca da última Páscoa, a Santa Ceia, pela forma de Lucas tratar, a forma que ele expressa acerca de Jesus. Lucas, ele apresenta Jesus humano, um Jesus humano e divino, mas ele mostra a humanidade de Jesus desde a geração da situação de nascimento, da perseguição, do sofrimento, da dor. Ele narra bem o que o ser humano sente diante da circunstância. E mostra também o divino, o Jesus divino, o Jesus Deus. E nascer aqui da Páscoa, nós vamos ler aqui no capítulo 22 e 7, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar. 22 e 7. Importava sacrificar. Tinha uma importância esse ritual, essa liturgia. Era muito importante para os judeus, que eles relembravam a história dos seus antepassados, os acontecimentos. E mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai Páscoa para que comamos. E lhes perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, glória a Deus, deste jeito eu vou incendiar. Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui até em casa em que ele entrar. Direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele mostrará um grande cenáculo mobiliado.
Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, tomou e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Digam: muito obrigado, Jesus. Pai, é com essa gratidão que nesse momento, meu Senhor, estamos aqui disposto para ouvir, e pedimos: fala conosco, e que na tua palavra, Senhor, nos traga unção para a salvação, o Espírito, o poder para curar as doenças e enfermidades, para libertar-nos daquilo que ainda há como cativo, em nome de Jesus. Que a exposição dela seja, Senhor, meu Pai, alimento para nós, espiritual, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode se sentar, por favor. A Páscoa era um ritual, era uma festividade. Havia as festas, e no período também havia a festa de Páscoa. E era um ritual já bem antigo, porque era a narrativa e a memória dos antigos que foram tirar lá do Egito. E a Páscoa, ela tem um elemento na celebração, que é o pão asno, um pão amargo. Alguém aqui já conhece Marcela, uma planta que tem uma sementinha? Ela tem um gosto ruim, né? Amargo. Pois é comparado mais ou menos aquilo ali. Não é muito gostoso. Mas era a forma de celebrar. Não era bom. Mas agora é bom. Porque o amargo representava a tristeza, o passado deles. Agora eles comiam num momento de muita alegria, de satisfação, de festa. E ali eles celebravam. E era muito importante. Você vê que importava, tinha uma importância dessa celebração. Porque era nessa celebração que caminhavam rumo ao templo multidões de pessoas. E quando eles iam para essa celebração, era comum haver uma celebração, uns cânticos, eles iam cantando. É um povo alegre. O povo de Deus é um povo alegre, irmão. É um povo alegre. Um povo alegre que não ultrapassa o limite da liberdade. Ele é alegre dentro da liberdade, sem infringir o limite. Mas ele é alegre. Era uma comemoração, uma festividade. Porque tratava de um momento que era muito importante para a memória das suas famílias, sua história. A retirada do povo lá do Egito. A gratidão por aquela geração que estava ali celebrando ser liberta. Muitas pessoas que me conhecem o meu passado, ele diz: Epitácio, eu vou lhe dizer uma coisa para você, meu amigo. Você não poderia ter feito nada melhor na sua vida do que ter sido crente. Eles conhecendo a minha história, o pai do presbítero Eldir, quem gosta muito de dizer isso, ainda que ele não entenda para ele, mas para mim ele acha que foi o melhor. Então ele tem a alegria, a motivação e a satisfação por hoje celebrar.
E é isso que nós devemos ter, alegria. Provimos para um lugar aonde o próprio Senhor Jesus estabeleceu uma regra muito importante. Ele diz: convém que eu celebre com vocês esse jantar, essa ceia. Jesus anela a nossa comunhão. Nós não estamos só entre irmãos, aleluia. O Senhor está aqui, irmãos. Ainda que Ele não vai participar do natural, do pão e do vinho, porque Ele disse: não participarei mais, mas Ele está presente aqui, aleluia, glória a Deus. Ele anela essa comunhão, Ele anela essa presença do seu corpo unido, ligado, juntas e medulas. É um momento de muita alegria, irmão, e de gratidão, porque eles se alegraram porque foi tirado do Egito de escravo. Eles eram escravos de Faraó, eram escravos de um homem mau, poderoso e mau. Nós também outrora éramos escravos, e é preciso a gente entender isso e acreditar. Nós éramos escravos de Satanás, que ainda que as pessoas não o considerem, porque estão no mundo, têm uma vida, muitos deles têm vida social até melhor e bem aparentada do que alguns de nós, mas espiritualmente ele tem um domínio do inimigo da alma, ele está preso. E é a escolha de Jesus e o responder de quem é escolhido. Jesus nos encontra e nós dizemos: sim, Jesus, aleluia. E é esse encontro que muda a história. Ele toma do inimigo, ele nos toma. Aconteceu muito em oração de libertação, minha esposa comigo, os demônios dizer. Eles, quando encontravam comigo naquela situação, que eu ia orar pela pessoa, eles ficavam admirados, que eles não tinham me visto mais. Porque quando era do mundo, eles tinham contato comigo na prostituição, na bebida, no vício, nas injustiças. Eles tinham todo contato comigo. Porém agora ele não tem mais contato comigo, então ele não me viu. E era comum ele dizer: olha aí, é você. Eles se admiravam, aleluia. É porque eles viam realmente quem estava comigo, aleluia. O mundo ele não vê, muitas das vezes nem percebe quem está conosco, mas nós não podemos ter a consciência do mundo, nós devemos ter a consciência de Cristo, e a consciência de Cristo afirma: Ele está em nós. Diga: obrigado, Jesus. Ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: olha, importa que eu passe esse momento com você agora, antes de eu entrar para o final da história aqui na terra, antes que eu vá padecer. Então é preciso eu participar. Olha o anelo dele, um anelo de amor, de querer estar perto, aleluia, dessa comunhão, de repartir o pão. Glória a Deus. Ele teve prazer em repartir o pão. Glória a Jesus. E esse momento, irmãos, aleluia, define esse momento de Jesus dizer: eu desejo muito. Não é mais ou menos, eu te desejo muito, aleluia. Olha, irmão, entenda isso, você é desejado pelo Senhor, aleluia. Enquanto a partida, às vezes as pessoas aqui não gostam da gente por coisas tão mínimas, tão simples, com razão, porque nós temos falha, e as pessoas olham para nós e não há no coração dele uma expectativa de mudança. Quantas pessoas dizem: não, isso aí não tem jeito, não é assim. A gente se enfada, se cansa e diz: não tem jeito, aleluia. A Bíblia diz que Jesus tem benignidade. Benignidade é esperança, é esperança
esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Benignidade é uma esperança de Deus em nós, que Ele espera, Ele acredita que vai se cumprir aquilo que Ele determinou para nós antes da criação do mundo, antes de tudo. Aleluia, glória a Deus. Então ele disse: importa, é muito importante que eu passe esse momento com vocês. Agora começa a história, irmão. Jesus ali, ele estava fisicamente presente, mas ele estava caminhando para não ser mais ele fisicamente. Mas Paulo escreve ao Colossenses e diz: o mistério que esteve oculto de gerações e gerações. Colossenses 1:26. De geração em geração esteve oculto. O que é que esteve oculto de geração? O divino, o sagrado. Ninguém conhecia Deus, aprendia-se de Deus, obedecia-se a Deus, tinha temor a Deus, mas ninguém conhecia, ninguém sabia a sua forma. É por isso que quando Paulo chegou em uma cidade e ele viu lá o Areópago, e ele lá observou a casa, ele via que tinha muita estátua, e existia assim, ao Deus desconhecido, porque naquela época eles queriam uma forma, tinha que ter um corpo, uma forma. Aí Deus não tinha forma, era uma taubinha só, Deus conhecido. Aí Paulo diz: olha, esse Deus desconhecido é quem eu estou falando, é o Jesus que mataram ele, morreu e ressuscitou, ele foi quem criou os céus e a terra, ele é quem domina. Aí Paulo começa a declarar quem é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é de Jesus que eu estou falando, o que a geração em geração, louvado seja Deus, não conheceu, o divino, o sagrado. Nós também não vimos, mas a Bíblia diz que pela fé ainda veremos ele como ele é. Aleluia, glória a Deus. O divino sagrado, também a composição da igreja. Não se conhecia o que era a igreja, se conhecia o povo de Deus, um povo que tinha uma origem, que adorava um Deus único, mas não conhecia a igreja. Hoje foi revelada a igreja, foi revelada a igreja, e sabemos a origem do corpo da igreja. O corpo da igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. E por que Lucas mostra a humanidade de Jesus? É porque o corpo de Cristo é formado de humanos. Você humano, irmã humana, menino humano, seres humanos. É a humanidade, aleluia, impostada nele o divino, o sagrado, o Espírito Santo, que faz mover essa igreja, esse corpo glorioso, porque a igreja é gloriosa. Pode encontrar defeito em mim, pode encontrar defeito em você, mas que o Espírito Santo está fazendo na igreja é gloriosa. Ele está adornando a mim e a você para aprontar para o noivo, e um dia teremos um encontro com ele para a glória dele. Aleluia. E Paulo diz: esteve oculto, mas foi revelado esse mistério. E esse é o mistério que Lucas está escrevendo, o mistério do partilhar o pão, da simbologia do pão e do vinho. Um mistério que para muitos é pão, é vinho, parece até que nada mais, mas o mistério é que Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto foi revelado. Aí ele vai, continua em 27. Cristo em vós, esperança de glória. Aleluia. Então ele está mostrando o mistério do compartilhar, o pão, a sua presença, a sua comunhão, aleluia, as suas bênçãos, para definir, glória a Deus, aqui ele define
define, irmão. Cristo em vós. É Cristo em você. Não que você crie asas, aleluia. Mas você um dia, por causa que Cristo está em você e que você é corpo da igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, um dia você alçará voos, mesmo sem asa, aleluia, mas você alçará voos ao encontro daquele, aleluia, que estará dizendo: vem, bendito de meu Pai. Nós vamos a salvou, irmão, glória a Deus, aleluia. Então Lucas, ele faz essa descrição dessa celebração, da importância da Páscoa, só que Jesus celebra a Páscoa naquele momento, celebra a Páscoa, mas em seguida ele institui a Santa Ceia. Ele institui a Santa Ceia porque na Páscoa não tinha o repartir do corpo. A Páscoa tinha o repartir do pão, era comum pegar o pão, sair de mão em mão comendo o pão ázimo, o pão amargo, um pão sem sal, sem sabor, amargo. Sabor não tinha o amargo. Mas agora ele pega o pão e diz: esse pão é meu corpo. É o importante, irmão, que ele estava ali apresentando o corpo dele para nós, um corpo representado pelo pão já amargo, de agures, de sofrimento, de dor, mas não era eu que estava passando, era ele que estava passando por nós. Ele estava apontando para ele mesmo: eu vou padecer por vocês, aleluia. E é glorioso, irmão, ele ter padecido por nós. Então coma esse pão, é repartido por vós, aleluia. Nenhum de vocês que crê em mim, que aceita a mim, que vive a fé, vive a obediência e os preceitos e conceitos que é dado por ele, nenhum de vós ficará fora, aleluia. Pode comer esse pão. Esse pão representa algo muito importante, irmão. Assim como nós nos alimentamos do comer com nutriente, eu lutando para emagrecer, irmão, e eu imaginei o seguinte: tem um ditado popular que diz: quem não sabe é com quem não vê. E é bem por aí, irmão. E eu comia melancia, eu comia outras comidas, mas melancia que é líquido, é água, e não emagrece, irmão. Aí eu descobri: melancia tem um alto teor de caloria. Aí eu quero emagrecer empurrando caloria. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Agora eu não vou estar comendo melancia mais desse jeito que eu comi, não. Alto teor de melancia eu comendo. Então veja bem, irmão. Então o pão, a comida, ela tem os nutrientes. Os nutrientes para satisfazer e trazer as proteínas necessárias que o seu organismo precisa. Jesus quebrou o pão, cortou o pão e disse: esse pão é dado para vocês, é vocês comerem, aleluia. Aqui o pãozinho para vocês comerem, como é isso? É dar meu corpo que é partido por vós, representando o amargo, as agruras da vida que ele vai passar por mim e por você. Hoje, irmão, nós não comemos esse pão amargo. Nós não comemos o pão da tristeza, nós não comemos mais o pão da humilhação, porque naquilo que era humilhação ele transformou-se. Ele transformou o que era triste, ele transformou. Mas nós nos alimentamos o Espírito, não com esse pão, mas com esta palavra, aleluia. Então receba essa palavra, alimenta o seu espírito, porque ele não vai ficar gordo, não tem caloria, ele vai ficar forte, aleluia. Ele vai ficar vigoroso, resistente, aleluia. E tem mais, essa palavra, ela não só alimenta para o seu espírito ficar forte, ela tem outras utilidades. Ela lhe dá instrumento, ela dá escudo, aleluia, ela dá proteção. Você vai ficar a sua indumentária perfeita por Deus na sua vida, aleluia. Então ele diz: olha, você come esse pão, e hoje aqui nós estamos comendo a palavra. Pastor, isso serve mesmo para alguma coisa?
Vou contar um testemunho. Ali no 8 de junho, onde tem ali aquelas vendas de carro, ali, antigamente ali tinha um riacho, aquele riacho ali tinha água, e tinha uns calumbi, e tinha uns plantios, tinha muito carro naubal. Quem é mais velho dali se lembra. Aí o que é que acontecia? Os drogadinhos corriam para ali, se esconder. E eu ia para lá, para dar os drogadinhos. Aí lá os drogadinhos, alguém evangelizava e dava a ele uma bíbliazinha daquele do Gideão, aquelas bíbliazinhas pequenininhas, azul, tem branco. Dava a ele. Dava uma palavra e pega, que é a palavra de Deus. Aí ele levava. Quando chegava lá na hora de fazer o cigarrinho dele, de onde é que ele tirava a folha? Da bíbliazinha. E um dia, eu estou lá com ele em Tirtidos, conversando, e ele rasgou uma bíbliazinha. Um irmão que é policial chegou lá na hora, ele não gostava nem pouco, o policial, aí o irmão disse, não, ele conhece bem essa área aí, ele está evangelizando. Pois ele devia menos proibir, o outro policial que era crente, ele devia pelo menos proibir, ele ter respeito, não deixar esses drogados rasgar essas bíbliazinhas, essa folha. Aí acalmou o movimento, eu falei, soldado, é porque ela é palavra de Deus para nós. Para nós. Ela é a palavra de Deus. Então, se você tem uma Bíblia e tem ela como palavra de Deus, você tem que cuidar de estar com ela limpinha. Você tem que cuidar de guardar num canto que você tem acesso na hora que precisa. Você zela, porque aí está contido aquilo que você crê. Palavra de Deus. Mas para ele, esse livrinho não passa de um livro de informativo. Tanto faz ser esse livrozinho com uma revista de quadrinho. Não tem sentido para eles. Foi apenas impresso. Aleluia. Então, para nós, a palavra que nós estamos recebendo, ela vai ter efeito na minha vida e na sua vida, se eu crer na verdade disso. Se eu crer nessa verdade. Se eu não acreditar, ela entra e sai. Tem sentido. Então diz policial, é porque para eles isso aqui não tem sentido, não tem para mim. E eu estou dizendo isso, irmão, porque às vezes a gente observa nas casas a bíbliazinha largada, culto foi tal dia, a Bíblia, ela é para estar num lugar, um lugar de alcance aos seus olhos. Aleluia. Ela está de alcance aos seus olhos. Ela realmente é um socorro presente, é uma emergência. Que você, num momento, você está ali, vai ligeirinho para ela, abre ela lá, oh meu Senhor, fala comigo. E vai ler alguma coisa, conforta-me, consola-me, me dê uma direção, aumenta a minha fé. E com fé você fazendo isso, você vai ver que as coisas acontecem. Mas tudo isso que é dito, se não receber por fé, se não acreditar, mas eu acredito. Como é que eu comprovo que eu acredito acerca das coisas de Deus? Quando eu pratico, quando eu dou crédito. Paulo escrevendo o que o profeta disse, diz: quem dá crédito à pregação? Quem é que vai dar crédito? Quem é que vai dar crédito? Com o profeta, Deus o chamou o profeta e tinha um projeto, e Deus falou do projeto. Agora quem eu enviarei? Aí ele, para provar que crê, usou de coerência, diz: pronto, Senhor, envia a mim, eu vou. Então, se você diz que crê, mas não coopera com o que a palavra diz, você está iludido. O escritor sagrado, as cartas, diz assim: você está iludido, você está com fantasia, você está com contos, com historinha. Então,
É simplesmente assim. Se eu dou crédito, então eu dou atenção, eu pratico. O maior erro que há ao ouvinte, de muitos ouvintes da palavra de Deus, é pelo fato dele ter fé. Então eu estou pregando, alguém está pregando, ele diz, mas eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus Cristo. E é verdade, ele tem fé em Deus, ele tem fé em Jesus Cristo, mas a questão do que você ouve é chamado de declaração. É tipo assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é uma declaração. Então não se trata de ter fé, de aceitar ou não aceitar. Se trata do que eu vou, de como eu vou agir diante daquela declaração. Se ele é o caminho, ele é a verdade, é o único meio de eu chegar ao Pai, por que é que eu vou às outras fontes? Por que é que eu sou devoto de sei lá de quê? Por que é que eu busco em outros cantos? Você não crê? É porque na verdade você tem fé e crê, mas no que você crê, e não você não crê no que Deus diz que você tem que crer. Você crê no que você crê, que é assim. Aleluia. Então Lucas, ele pega essa humanidade de Jesus para tratar esse texto de uma forma maravilhosa. Quero muito, irmãos, quero muito, que ele diz assim, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça a humanidade, sentindo o sentimento da separação, irmão. Ele, como homem, servo, que sabia o que ia acontecer, já estava sentindo o sentimento da separação. É a humanidade. Porque Jesus, como homem divino, ele tinha consciência. Ele veio para servir. Ele veio por serviço. Ele tinha noção na humanidade dele o que era dele. O que era dele era os caminhos empoeirados que ele ia pregando a palavra. Ali era o que era dele. Era ali o seu trono, os caminhos por onde ele ia pregando a palavra. Ali era o seu trono. Aleluia. O seu galardão era aquelas almas que ia agregando a ele. Ele sabia disso. E é isso, irmão, que às vezes nós não temos essa compreensão, porque nós queremos nos distanciar muito de Jesus. Mas era Jesus, pastor. Pois justamente Jesus veio e foi, e nos incumbiu quando ele disse, a vocês eu revelo o mistério do reino. É incumbência sua agora conhecer as revelações do reino de Deus. Agora é incumbência nossa, não é mais dele fazer o que ele fez. E ele outorgou e disse, se você crê em mim, no que eu estou dizendo, na minha palavra, você fará muito mais do que eu. Muito mais do que eu você fará. Mas acontece que a gente aceita o evangelho para ser crente apenas, para ter uma carteira denominacional, para seguir os passos para uma congregação, para contribuir. Nós nos limitamos a isso. Mas por que, pastor, se limita a isso? Porque não traz encargo. Você já viu falar de oração de intercessão? Quem de vocês já propôs esse mês todinho, 10 horas da noite, antes de eu dormir, eu vou orar 20 minutos por fulano, interceder por fulano?
porque nós não alcançamos, nós não entendemos que nós somos serviço, nós não entendemos, nós queremos viver o evangelho farisaico, aqueles que me agradam me dão bem, e a Bíblia diz o contrário, é justamente o território. É por isso que Jesus disse: o inferno não prevalece contra a igreja, a porta lá não vai aguentar. Então quem vem a quem? É os demônios que vêm atrás de nós? Não, nós é quem vamos em direção aos territórios dele. Chega lá e diz: ei, capetaiada, vou contar um testemunho. A rua Raimundo Pinto, onde eu morava, só tinha bar de prostituição. A maioria dos bares de prostituição era um inferno. Eu tinha nascido lá nesse bairro, nessa rua, por ali. Era terrível. Quando eu me converti, eu e minha esposa nos comprometemos de mudar aquilo ali, fechar aqueles prostíbulos, aquelas mulheres. Se converteu, caçar o que fazer. Como é que nós fazíamos? Sem condições. Nós entendemos que nós tínhamos que servir. Comprava óleo de comida, consagrava. Quando chegava, vindo do culto, depois que acalmava, lá vai eu e a varoa, ungindo aquelas ruas e repreendendo demônio de prostituição, todo tipo de demônio que direciona a abrir bar, fechou tudo. Quem não se converteu teve que se mudar. Uma atitude de servir. Vou não, a vida é deles, faço lá o que bem entendo deles, estou nem aí, eu estando em paz comigo mesmo. Mas como é que você consegue ficar em paz consigo mesmo, onde tem um vizinho precisando de Jesus, onde tem um vizinho da casa dele, está um inferno puro, a família, como é que você consegue? Aleluia. Não é fácil, irmão, mas é possível. É preciso eu crer. E ali eu fazia. E muitas das vezes eu tirava o paralama da bicicleta, paralama traseiro, pegava a bicicleta com 1 litro de óleo, ficava com a mão assim, um buraquinho do óleo derramando em cima do pneu e eu andando nas estradas, ungindo. Teve um ano em Tabuleiro que não houve carnaval, não houve festa em Rio. Sabe por quê? Porque um pequeno grupo de crentes, que talvez desse 30 e poucos crentes, se uniu para orar, fechando as entradas de Tabuleiro. Não entra mais nada de perdição aqui dentro, e o que tiver aqui dentro vai para fora. Nós ia de madrugada e estaqueava na entrada da rua, de um lado da rua e do outro, uma estaca, um território para Deus aqui, e nós fizemos isso. Aleluia. E não houve Havaí, não houve nada. Porque quem influencia tudo isso é o diabo, e ele estava expulso daquele lugar. Não houve. É isso que está faltando hoje em dia, irmão. A igreja crê em Jesus e se levantar para crescimento. Eu vou orar, eu quero essa pessoa convertida. E vai em frente, vai lá e conversa, e ora, e jejum, esperneia. Oh, Jesus! E dá certo. Então, Lucas escreve, Jesus partilha e passa para nós esse momento, a presença na mesa. Aqui, irmão, é a mesa. Ele está aqui. Aí daqui a pouco nós vamos passar a receber a presença, a comunhão, o amor. Tem alguém aqui nesse momento que você possa olhar para ele e dizer assim: vixe, eu estou com nojo dessa pessoa. Nesse momento você não tem. Esse momento está derramada a graça, o amor de Cristo. Ainda que você não goste muito da pessoa, você olha e vai, nem que seja fingindo. Aleluia, glória a Deus. É assim, porque está derramado o amor. Aleluia.
E graça é dada para essa noite, para nós sair daqui revestidos, aleluia. Depois que partilhar aquilo que Deus vai partilhar com nós, conosco, nós vamos comer, nós vamos beber e nós vamos receber renovação de aliança. O pacto que Paulo escrevendo aos Hebreus diz: Jesus veio com um novo pacto, um pacto bem melhor, porque se o segundo pacto fosse perfeito, ele não veria implantar o segundo pacto, Hebreus 8, mas ele veio e implantou o segundo pacto. Esse pacto é perfeito, aleluia, é o pacto que realmente cumpre a vontade de Deus na vida daqueles que creem. E ele disse: você pode até passar por a tribulação, a aflição, mas você tem ânimo, vamos em frente, porque eu vou preparar. Ele já preparou o lugar. O lugar está preparado. Quem deseja chegar lá, vamos em frente em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria.